Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do 15º CEMEP, Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamentos, promovidos pela ABECS, a associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento no Brasil e está completando 50 anos de atividade. Para quem não acompanhou o evento ontem, eu sou a Francine Souza, mestre de cerimônias deste 15º CEMEP. Muito obrigada pela presença. Antes de começarmos o debate de hoje, gostaria de lembrá-los novamente que após a realização deste painel, a organização do evento vai disponibilizar na plataforma todos os vídeos relacionados ao tema discutido. Ontem foi o dia de comemoração dos 50 anos da ABECS, um marco para essa associação que tanto contribui para o desenvolvimento sustentável do setor de meios eletrônicos de pagamento. A ABECS, inclusive, ganhou uma nova identidade visual que vocês já podem visualizar aqui no site. Ontem também tivemos um debate sobre inovação e o papel das startups no setor. Além da apresentação de Sérgio Rial, presidente da CNF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Todos os painéis relacionados ao tema de ontem, assim como vídeos sobre os 50 anos da ABECS, já estão disponíveis para quem quiser assistir aqui na plataforma. Hoje temos muito mais. Começaremos esse segundo dia abordando um tema de extrema importância para as empresas e para a sociedade. A Agenda ESG, sigla em inglês usada para se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança. E para darmos início ao nosso debate, como as empresas de meios eletrônicos de pagamentos estão conduzindo a agenda ESG, convido André Davi Marques, diretor de produtos e canais digitais do Bradesco, Luciana Nicola, superintendente de relações institucionais, sustentabilidade e empreendedorismo do Itaú Unibanco e Sara Buchwitz, vice-presidente de marketing e comunicação da Mastercard. Para moderar este painel, passo a palavra para Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente da ABECS. Sejam bem-vindos. É com você, Ricardo. Obrigado, Francine. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse debate do 15º CEMEP. Nesse bate-papo, convidamos grandes profissionais do setor financeiro dos meios de pagamento eletrônicos para falar sobre ESG, sigla em inglês que significa ambiental, social e governança. Vamos entender aqui um pouco desse tema tão importante para o nosso mercado e para a sociedade. E como as empresas estão se conduzindo nesse processo. Eu sou Ricardo Vieira, vice-presidente executivo da ABECS, e estão aqui comigo André Davi Marques, diretor de produtos e canais digitais do Bradesco. Bem-vindo, André. Luciana Nicola, superintendente de relações institucionais, sustentabilidade e empreendedorismo do Itaú Unibanco. Bem-vinda, Luciana. E Sara Buchwitz, vice-presidente de marketing e comunicação da Mastercard do Brasil. Bem-vinda, Sara. Bom, vamos começar. Eu vou começar pedindo a você, Luciana, que responda uma pergunta nossa, que é a respeito da importância da agenda ESG e como ela pode influenciar a dinâmica de negócios do setor financeiro de meios de pagamento pelos próximos anos aí. Ricardo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a Sara e com o André hoje para a gente falar sobre esse tema tão importante. Bom, o mundo vivencia hoje um novo olhar para a sustentabilidade. No passado, a gente tinha uma ideia muito de apenas compensar os impactos e contribuir na mesma medida, né? Eu acho que hoje a relação das empresas com a sociedade ela está mudando cada vez mais. A gente vive num cenário com muito mais desafios e exige muito mais iniciativa das empresas, né? Considerar os aspectos ambientais, sociais e de governança é essencial para qualquer empresa que precisa prosperar nesse mundo contemporâneo. Eu acho que o sistema financeiro como um todo, ele vem se reestruturando sobre suas posturas, as estratégias de longo prazo, e acho que o grande foco é como que os nossos negócios e as nossas iniciativas vão estar cada vez mais mirando para o impacto positivo para a sociedade, né? Eu acho que isso é uma premissa para o crescimento. E acho que quando a gente fala de ESG, eu acho que ainda é um tema que não é muito fluido para a sociedade como um todo, né? Eu acho que quando você traz questões tão importantes, por exemplo, no aspecto ambiental, né? Eu acho que é um critério
onde a atuação ela tem que visar cada vez mais uma gestão de menor impacto na natureza, né? E eu acho que as empresas, quando elas pensam nas suas iniciativas, quando elas pensam nas suas estratégias, elas têm que olhar muito mais como é que a gente reduz o consumo de recursos naturais, né? Como é que a gente garante segurança contra riscos socioambientais, olhando um pouco nos nossos processos, né? E eu acho que quando a gente faz um deparo, principalmente para o sistema financeiro, né, a gente trazer um olhar de mais prosperidade para áreas verdes, né, como é que a gente olha uma compensação desses impactos negativos, eu acho que é essencial, né. Quando a gente vai para o aspecto social, que eu acho que ele traz uma referência muito forte, eu acho que para respeito aos direitos humanos universais, como é que a gente olha isso, uma agenda bem transversal para colaboradores, fornecedores e comunidade onde a gente está inserida, a gente tem que olhar muito como é que isso entra em prática, né? Como é que a gente faz uma avaliação atenta dos nossos fornecedores, né? Principalmente na questão de trabalho escravo, condições análogas aqui, mas ao mesmo tempo um olhar de desenvolvimento. Eu acho que a pandemia trouxe um olhar bem específico, principalmente para essa agenda social, que é como que a gente olha saúde e segurança, né, bem-estar, e como é que a gente traz atitudes que geram impacto positivo e cada vez mais de inclusão, de diversidade, né? E eu acho que tem um terceiro ponto bem importante que tão importante quanto os demais, que é principalmente a questão de governança, né? Eu acho que o primeiro ponto que vem quando a gente fala de governança é um aspecto ligado à compliance, a processo de corrupção, né, um olhar de estratégia de longo prazo, mas eu acho que cada vez mais as empresas têm olhado uma oportunidade de dar mais transparência na divulgação de informações e dados essenciais aqui para mostrar o quanto a ESG é uma prática presente na estratégia dessas empresas, dessas organizações, né? Mas acho que aterrissando mais aqui em meios de pagamento, eu acho que trazendo de novo aqui como pano de fundo os impactos da pandemia, eu acho que intensificou muito a jornada de digitalização, né? E eu acho que a digitalização ela traz consigo impactos econômicos e sociais positivos e nem tão positivos, né? Quando a gente fala dessa questão da digitalização, você tem, por um lado, eu acho que um uso de dados, uma automatização e uso de dados, trazendo muito mais eficiência para tecnologias e fazendo inclusão, né? Eu acho que a gente vai conseguir hoje ter aqui, por meio desses dados, tudo que a gente vem tendo de mais informações sobre os nossos clientes, o teu comportamento de uso, um pouco das suas dores e das suas necessidades, uma oferta de produtos e serviços com uma maior qualidade que vai permitir tanto apoiar na saúde financeira, como também vai conseguir fazer um processo maior de inclusão, né? Eu acho que o Pix mostra um pouco isso tudo que eu coloquei agora, né? O quanto o Pix aproximou e fez uma inclusão de um público que talvez não tivesse um uso tão fluido de alguns serviços financeiros. Sem contar, eu acho que o que Open Finance vai trazer ainda mais de experiência. Mas, por outro lado, traz desafios que cada vez mais a gente mostrar para o público, potencial consumidor aqui, como é que usa com responsabilidade, questões de segurança, né? Então, eu acho que quando a gente fala de ESG, a gente está falando de tudo isso, né? E eu acho que trazer mais clareza para esses conceitos, acho que é um ponto bastante importante. Perfeito, Luciano. Agora eu vou explorar um bocadinho os conhecimentos da Sara. Sara, como é que as empresas do setor estão conduzindo essa agenda e quais são os impactos dentro e fora das organizações? Olha, Ricardo, primeiro, obrigada pelo convite, muito feliz também de estar aqui com o André, contigo e com a Luciana. Eu vejo muita evolução, né? Complementando o que a Lu falou, eu vejo muita evolução no nosso setor em relação à agenda de ESG. Eu acho que é importante também falar que, né, a agenda de ESG é para todos, não são somente para as grandes organizações, né? Nosso ecossistema é um ecossistema tão amplo, né, em que tem empresas de diversos tamanhos, né, desde um Itaú, o Banco do Brasil, a Mastercard, até empresas menores. E eu queria começar pontuando de que o ESG é para todos, não é só para as grandes empresas, né? Hoje o consumidor e os clientes exigem essa postura com uma visão de longo prazo, porque o que é o ESG, né? É uma visão de longo prazo, é uma visão em que se o meio ambiente não funcionar em equilíbrio com as pessoas, né, nada vai funcionar. E como é que a gente orquestra tudo isso a partir de uma governança? Então, eu gostaria de começar pontuando não só da importância do ESG, porque isso a gente tem falado muito, mas de que o ESG é para todos.
O ESG é para todos os tipos de empresa, para todo o nosso setor. Eu tenho certeza que cada um que está assistindo aqui vai conseguir identificar dentro da sua organização qual é o seu ponto de vista, qual o seu viés dentro dessa agenda. Né? Acho que isso é super importante. Eu posso falar alguns exemplos, né? Depois vou pedir para a Lu e para o André comentar dos exemplos deles, mas vou falar dos exemplos da Mastercard, que eu tenho muito, muito orgulho em dividir com vocês. Né? Vamos falar primeiro da agenda social, que é uma agenda nossa que a gente já atua muito há mais anos. Né? A gente começou a falar mais de meio ambiente nos últimos 3 anos, 4 anos, mas a agenda social é uma agenda que nós já trabalhamos há mais de 20 anos. A Mastercard tem como lema o Doing Well by Doing Good, né? O que é fazer o bem, né? Fazer bem e ter bons resultados. Então, a performance com propósito é um termo que a gente vem usando há muitos e muitos anos. O Ajay sempre foi um dos grandes speakers no mundo para falar de performance com propósito. E quando a gente olha a parte social, né? E aí quando eu falo assim, vamos identificar qual o ponto de vista de cada player, o nosso ponto de vista, o nosso foco social sempre foi a inclusão financeira. Né? Nós sempre acreditamos que a inclusão financeira, e agora junto com a inclusão digital, né, que a inclusão financeira ela vem no mundo de hoje através da inclusão digital, ela é um catalisador para uma economia mais justa, para uma economia que prospera. Né? A nossa visão, a visão da Mastercard, eu sei que a visão da indústria, é que se o mundo não prosperar, a gente não vai prosperar. Então, é importante que o mundo prospere para que a gente possa prosperar. Né? Tangibilizando a inclusão financeira em números, a Mastercard contribuiu, até em 2020, para colocar 500 milhões de pessoas no sistema financeiro digital. E agora a gente tem uma meta, até 2025, de incluir mais 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Né? O Brasil é um excelente exemplo de como a inclusão financeira, a gente deixou de falar de bancarizados, né? Hoje os brasileiros estão bancarizados devido a tudo que aconteceu com a pandemia, né? A maioria. Agora o que a gente tem que falar é qual a qualidade dessa bancarização, qual o tipo de serviço que eles, né, que os brasileiros têm, se eles estão realmente digitalizados. Então, assim, a gente parte pela inclusão social, o nosso social fala muito de inclusão financeira. E para ter inclusão financeira, é importante que a base funcione, né? A base aqui é a base das pessoas. Então, o nosso foco social sempre foi muito voltado no combate à fome, porque a fome é a premissa mais básica para que a pessoa tenha qualquer tipo de inclusão. Então, a Mastercard também, por muitos anos, contribuiu com o combate à fome. E eu vou falar de só mais um exemplo que também eu tenho muito orgulho, que foi o movimento Faça Parte, que nós lançamos no ano passado, com uma meta inicial de doar 2 milhões de refeições, e até o final do mês passado nós doamos 23 milhões de pratos de comida, só aqui no Brasil, com fundos locais, em sua maioria. Então, assim, realmente, o social é muito importante, né? Começando da base, trazendo a inclusão digital e financeira para que todo mundo prospere. Esse é o ponto número 1. Quando eu falo de sustentabilidade, né, com foco maior no meio ambiente, a forma como a Mastercard entendeu que a gente poderia contribuir de uma forma mais impactante é trabalhar com soluções para todo o nosso ecossistema. Nós somos uma empresa de ecossistema, nós nos conectamos com a Lu, com o André, com os bancos, com os adquirentes, com os merchants, com os consumidores. Então, dentro da nossa visão de ecossistema, nós desenvolvemos soluções para que esse ecossistema fosse mais sustentável, tá? Desde já ter, né, na nossa prateleira soluções de plásticos e de materiais sustentáveis, até uma calculadora de carbono que você coloca no app do banco e, né, que a gente fez uma parceria com a Doconomy e que você educa o consumidor para ter um consumo consciente. A partir do consumo consciente, nós já temos hoje plataformas de doações que também com APIs já desenvolvidas. E aí, se ele quiser doar para o meio ambiente, a Mastercard lançou no ano passado o que nós chamamos de Priceless Planet Coalition, que é a coalizão para um mundo melhor, que tem um objetivo final, se tangibiliza através do replantio de 100 milhões de árvores até 2025, mas essas 100 milhões de árvores, ela vem com a parceria de muitas pessoas, né? Inclusive o próprio Itaú assinou a nossa coalizão, ele faz parte da nossa coalizão, que é uma coalizão global de parceiros para que a gente possa chegar em 2025 e replantar 100 milhões de árvores. E o que é isso, né? Não são só as árvores é um instrumento de transformação do replantio,
para que a gente possa, de novo, ter um mundo mais sustentável. A gente sabe que a árvore hoje é um dos meios mais eficientes, no lugar certo, né, da forma certa, porque não é qualquer replantio, que vai ter um impacto na cadeia de carbono. Então, essas são as nossas soluções para sustentabilidade. E a governança está no coração da nossa indústria. Governança é o coração da nossa indústria. É uma indústria que não pode arriscar. Né? A gente não pode arriscar. A gente trabalha com dados, trabalha com o dinheiro das pessoas. O que tem de mais importante, uma das coisas mais importantes para ela, a segurança financeira. Então, governança é chave. A governança é a base que sustenta o nosso mercado. Né? A partir do que a Lu falou, de processos de compliance, processos muito rígidos, mas também uma evolução da governança a partir dessa visão ESG, que é a inclusão de novas pessoas para essa conversa. Né? A visão, a gente trabalhava muito a nossa cadeia de stakeholder mais restrita, e o que eu vejo com o ESG, a nossa cadeia de stakeholders, ela se ampliou, trazendo consumidores, trazendo opinião pública. Então, né, a gente tem aqui duas visões de governança, uma governança interna, de gestão de risco, de compliance, mas também uma governança do ouvir, uma governança de trazer outputs, trazer insights de todos os lados para que esse mundo, né, para que a gente realmente possa prosperar junto com o mundo. Isso aí são os exemplos da Mastercard. Eu convido agora o André e a Lu também para falar um pouco dos exemplos deles. Olá, bom, muito prazer aqui estar novamente com vocês. Prazer estar aqui com a Sara, com a Luciana, Ricardo, para falar sobre um assunto que é muito importante, né? Já vem há muitos anos já permeando a nossa indústria, mas agora vem tomando aí entornos muito mais profundos, né? Pela própria evolução que vem acontecendo no mercado. Eu me lembro muito bem que eu, como engenheiro, lá atrás a gente já falava de ISO 14001, né? Que era justamente você saber trabalhar os processos da indústria dentro de um conceito de utilização racional dos recursos ambientais, né? Então isso já se falava há 20 anos atrás, depois isso foi só evoluindo dentro da agenda ambiental, mas obviamente foi estendido também ao social e à própria governança, que de fato numa dinâmica muito mais rápida hoje de mercado, não tenha dúvida que se faz a necessidade de ter não só o controle, mas também ter a consciência das empresas trabalharem nesse sentido, né? Aqui no Bradesco a gente tem uma dinâmica muito forte, né? E já desde 1956, se a gente for falar um pouco das características sociais, a gente já vem com a Fundação Bradesco aí, que se falar de social sem envolver educação é praticamente impossível, né? E hoje a gente tem aí 46 mil alunos que recebem incentivo do Bradesco nas suas escolas, né? Um investimento aí de mais de $500 milhão por ano, para que a gente tenha a formação desses alunos. É um projeto já muito antigo, um projeto muito bem sucedido, além de outras coisas, né? A gente tem uma meta aqui agora de destinar 250 bilhões para negócios sustentáveis até 2025, né? Ou seja, tudo que envolve projetos nas áreas de biocombustíveis, agricultura de baixo carbono, né, que vem sendo muito explorado atualmente, saúde, segurança social, quando a gente fala do social, própria educação, cultura, esporte, e também falar um pouco do ambiente, né, energia, as empresas que trabalham com fontes de energia renováveis, manejo florestal, próprio saneamento, que é algo muito importante hoje nos grandes centros urbanos, né, que a gente luta há muitos anos por isso, porque isso acaba impactando também a saúde. Então isso faz parte dessa agenda ESG e, obviamente, como banco, a gente incentivar empresas que estão com projetos para desenvolver essa agenda, né? No meio de pagamento aqui, a gente hoje trabalha no sentido de tentar eliminar o máximo possível das faturas em papel, né? Pensando aí no meio ambiente. Então, a gente tem um projeto muito forte. Hoje, mais de 75% dos nossos clientes já recebem as nossas faturas por meio digital. Ainda tem
temos clientes ainda que recebem em papel, mais por uma questão cultural, mas isso também é uma tendência a se diminuir ao longo do tempo. A gente também não pode nunca ter uma agenda de ESG sem pensar também que as culturas vão se adaptando a isso nos anos, né? No passar do tempo. Então a gente espera que isso venha acontecer, né? Como prática também, acho que super importante como governança, é a gente olhar para dentro de casa e também reduzir ao máximo as questões de reclamações, de práticas que a gente vê hoje com os nossos clientes e que são práticas hoje que a gente se autorregula, não só pela agenda, mas por uma própria questão de melhoria das nossas relações no ambiente de governança da indústria, né? Então, acho que isso também é um ponto super importante. Agora a gente teve a questão da pandemia, então a gente vem fazendo uma série de ações justamente para ajudar a população, os clientes que utilizam os nossos meios, de poder também ter uma tranquilidade. Então isso acaba sendo uma prática também social e de conduta, né, do próprio banco num momento grave como esse que a gente teve de uma pandemia aí que assolou a população como um todo, né? A gente também tem um trabalho muito forte de incentivar os nossos parceiros na cadeia produtiva que adotem práticas ESG, ou seja, toda a questão de redução de emissão de carbono ou governança, quando a gente olha os produtos que a gente tem hoje financeiros aqui do banco, não estou falando só de meios de pagamento, mas obviamente quando a gente vai falar de alguma emissão de papel, até mesmo de uma aprovação de um crédito, alguma coisa, isso também hoje tem um peso muito forte aqui. Então acho que isso acaba também direcionando as empresas a procurarem caminhos como esse. Olhando internamente, o Bradesco hoje é uma empresa que sempre prezou por ter uma capilaridade muito grande, por estar sempre envolvido no dia a dia do brasileiro. A gente tem hoje praticamente agência em quase todos os municípios do Brasil. A gente tem um grau de diversidade dos nossos clientes muito grande, e no nosso quadro de funcionários também a gente vem adotando cada vez mais práticas para que a gente consiga cada vez mais trazer inclusão para dentro do banco, uma vez que o banco já tem isso no próprio DNA. Hoje a gente tem quase 30% de funcionários negros e mais de 50% de mulheres, então isso também ajuda também que a gente consiga levar para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, a levar o exemplo, que a gente adota práticas, que a gente busca cada vez mais a estar envolvido nessa agenda. Então, acho que esse é um caminho sem volta, é um caminho que faz parte de toda uma conscientização da indústria, dos nossos meios, né, de produção, e faz com que a gente, obviamente, olhando para o futuro, a gente consiga esperar ter uma sociedade muito mais unida, no sentido de prolongar aí nossas interações, tanto sociais, mas também a gente poder preservar mais e ter uma longevidade maior da utilização dos nossos recursos naturais. Bom, como a Sara e o André colocaram, eu acho que o aspecto social, até pelos desafios que a gente tem pós-pandemia, de fato, se mostram um dos mais desafiadores, né? Aqui no Itaú, a gente tem uma longa história no investimento social privado, né, em várias áreas, educação também, acho que é um traço comum aqui do sistema, né? Todos nós presentes aqui na área de educação, cultura. A gente teve uma atuação expressiva durante a pandemia com Todos pela Saúde, onde a gente doou R$1 bilhão aqui, a gente movimentou muitos parceiros para a gente, de fato, conseguir atender principalmente parte da população que teria uma certa dificuldade em acesso ao sistema de saúde público, e com todos os desafios, e a gente acabou olhando principalmente que legados a gente poderia deixar, né, com central de testagem, vacinação, porque a gente acredita que esse é um desafio que, com mudanças climáticas, ele vai ser mais recorrente, se Deus quiser, não por meio de uma nova pandemia,
mas é um desafio que a gente vai ter recorrente daqui para frente, né? Eu acho que mudanças climáticas puxam outros temas que não só o meio ambiente, e saúde é um dos mais preocupantes, eu acho que em todos eles, né? E eu acho que a pandemia, que o coronavírus trouxe para a gente experimentar um pouquinho do que pode ser, né? Tudo isso. Mas ainda acho que na agenda social a gente está num momento aqui bastante importante, onde o empreendedorismo é uma grande janela de oportunidade, né? A gente tem um nível de desemprego e uma questão econômica relevante, né? Agora, e que vai perdurar por um tempo. Então, o empreendedorismo ele acaba sendo uma janela de oportunidade para a inclusão, para a geração de renda, e eu acho que o sistema como um todo tem muito a contribuir e facilitar principalmente o empreendedorismo de base, né? De pessoas com pouca proximidade, né? Pouco ali intimidade com instrumentos do sistema financeiro, né? Um pouco como ele utiliza essas ferramentas aqui para organizar melhor ali um negócio embrionário, né? Ou até escalar algum negócio ali com algum potencial. A gente apoia há bastante tempo numa parceria com a EFC, o programa Itaú Mulheres Empreendedoras, onde a gente conseguia que impacta muitas mulheres, tanto em ferramentas de gestão, né, inserir ela dentro de uma grande rede de apoio entre mulheres empreendedoras, trazer alguns exemplos de mulheres, e a gente está usando todo esse conhecimento para olhar como que a gente entra em grupos minorizados e contribui, né? E eu acho que quando a gente olha para o empreendedor no Brasil, o grande ponto que a gente vê é isso, né? Ali qualquer ferramenta, qualquer produto financeiro bem oferecido, né, bem explicado, ajuda muito a reduzir o grau de mortalidade, ajuda muito esse negócio se manter em pé e viável, né? Então, a gente acredita que em questões aqui, no social, quando a gente vai para o aspecto de negócio, acho que empreendedorismo é o tema da vez, né? Eu acho que o ambiental, o sistema como um todo, vem evoluindo há muito tempo. Eu acho que nós temos aqui, por associações de classe, como a BEX, várias autorregulações no tema, né? Então, a gente tem um sistema, um olhar de risco socioambiental, olhando o ambiental de uma forma muito profunda, né? A gente aqui tem olhado muitas diligências, então eu acho que isso já é um traço muito presente. Eu acho que a gente recentemente, num plano aqui com o Plano Amazônia, com Bradesco e Santander, a gente também tentou puxar um pouco mais essa intenção, né, do olhar do ambiental para uma região tão importante para o mundo todo, que é a Amazônia, né, e olhar como o sistema financeiro como um todo pode estar presente numa área onde ainda a bancarização é um desafio, né, onde você tem uma necessidade de desenvolver negócios, né, de colocar numa estrutura menos sobre filantropia e mais sobre negócio, sobre manutenção. Eu acho que o sistema tem um pouco dessa robustez, né? Eu acho que como a Sara trouxe aqui sobre carbono e coisa tal, da gente puxar a régua e mostrar mais do que só o que a gente faz no dia a dia, intenção de algo maior e de puxar aqui o sistema como um todo, né? Eu acho que, e por último, acho que na questão de governança, a gente tem, acho que um grande desafio que é como que a gente continua discutindo o impacto disso no dia a dia de todos os colaboradores, né? Eu acho que a discussão da vez é como é que a gente atrela metas ESG na remuneração dos nossos executivos, né? Porque eu acho que a gente mostra que, de fato, o ESG está integrado na estratégia quando isso permeia metas, isso permeia remuneração, ou seja, a relação passa a ser de ganha-ganha para todo mundo, e isso passa a ser o que norteia um pouco a agenda como um todo, né? Então, acho que são vários desafios que a gente tem por aqui, e eu acho que esse é um tema transversal que promove uma coisa que antes nunca a gente imaginou, né? Que cada vez mais empresas concorrentes juntas trabalhando por algo comum, né? Só isso mostra que, de fato, o ESG traz uma agenda, uma discussão sobre transformação. Poxa, muito obrigado a vocês todos pela aula, né, que tivemos. Bom, André, deixa eu explorar você agora. Quais são os desafios de gerenciar uma cadeia de fornecedores dentro do conceito socioambiental? Bom, Ricardo, o desafio ainda é muito grande, né? A gente sabe que isso é um processo longo, principalmente de consciência, né? Como a própria Luciana falou, né? Como a gente pode trazer isso para uma agenda que não envolva só objetivos das empresas, mas envolva também os objetivos das pessoas que trabalham nessas empresas, né? E aí eu acho que está o grande desafio dessa cadeia, de gerenciar uma cadeia de fornecimento, né? Hoje a gente sabe que
tem sido feito um trabalho indireto de se trazer essas empresas para o conceito, com o quê? Com linhas de crédito, com incentivos, com uma série de outras ações que acabam fazendo essas empresas pensarem dessa forma, mas esse seria o movimento ideal, ou seria um movimento que ele pode ter um pico e depois ele acaba entrando numa linha de estabilização, né? Então, esse é o grande desafio. O desafio é você permear a sua organização com esses conceitos, trazer os exemplos e, obviamente, fazer um controle muito rigoroso daquilo que você, de fato, tem ali como meta, né? Então, a gente sabe hoje tem uma série de questões mais práticas, que são a implementação de questionários, de formulários, aquelas questões relativas a um controle maior desses fornecedores, cobrar deles metas efetivas, mas mais do que isso, hoje ainda a gente está no estágio onde a gente precisa, não só através desses controles operacionais, mas também a gente ter uma visão muito forte e estender o teu braço além para estar envolvido com esse fornecedor na sua própria cadeia. Porque hoje, só através de controles operacionais, é ainda muito difícil para você saber no final da linha se de fato esses fornecedores eles estão cumprindo toda uma agenda ESG, né? Então, assim, a prática ela é muito complexa quando a gente vai para o operacional, né? A gente sabe dos objetivos das empresas, mas no final você trazer isto para dentro da cultura da empresa ainda é um grande desafio, né? Então, acho que hoje, cada vez mais as empresas têm buscado a engajar seus funcionários a ter isso como no seu dia a dia como prática. Então, a gente vê uma série de ações que são feitas com os funcionários, uma série de ações que são feitas com os fornecedores, do ponto de vista social, com dias de comunidade, uma série de outras coisas, incentivo a patrocínios, a ter um envolvimento maior em educação. Do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, você vê práticas cada vez mais de redução da emissão de carbono, de trocas, de emissão de títulos, que fazem com que as empresas acabem se beneficiando disso de uma forma financeira, mas ainda é um grande desafio você trazer isso na cultura do dia a dia dos fornecedores, ainda mais aqueles fornecedores menores, que ainda têm práticas de governança ainda a se desenvolverem, né? Então, eu acho que é um desafio. A gente já vem hoje, por exemplo, trabalhando aqui dentro com fornecedores de utilities, prédios, enfim, a gente tenta trabalhar o máximo possível com todas as fontes renováveis, a entender a cadeia de fornecimento e de suprimento desses fornecedores dentro do banco, justamente para poder estar muito envolvido no dia a dia e saber que não necessariamente apenas com formulários ou com pesquisas ou até mesmo com visitas a gente está certificando que esses fornecedores eles estão cumprindo uma agenda ESG, mas mais do que isso, que de fato isso está permeando a cultura, nas suas metas, nos seus objetivos e na própria missão da empresa, que deve estar presente isso, fazendo com que tenha esse engajamento de todos os funcionários do início ao fim, né, da cadeia. Então, acho que ainda é um desafio, mas a tendência é que isso vá se melhorar ao longo dos anos com a própria adesão das empresas e a própria questão dos funcionários estarem engajados nessa dinâmica. Perfeito, obrigado. Bom, Luciana, agora eu vou explorar um pouquinho você. As questões que envolvem a agenda ESG são amplas e complexas. E aí, como é que a gente prioriza, né? Como priorizar isso dentro do foco da empresa com uma agenda tão ampla? Ricardo, quando a gente olha para aspectos ESG, a gente está vivendo um boom
né, de ESG. Eu acho que quando a gente olha, a gente tem vários vetores de pressão, né? A gente tem lá mercado e investidores cada vez mais cobrando um olhar ESG das empresas, né, verificando evoluções, é quase que um processo ativo. Eu não passo uma semana sem responder questionamentos para entender um pouco como que o Itaú vem evoluindo, né? Seja no aspecto ambiental, seja no aspecto social. Então, isso é uma questão muito forte. Eu acho que a gente tem um segundo vetor de pressão, que é o regulatório. A gente nunca teve um ativismo tão forte pelos nossos reguladores em aspectos ESG, né, trazendo oportunidades ou de autorregulação, mas trazendo muito resoluções do que é esperado e puxando uma evolução do sistema como um todo, né? E eu acho que tem um terceiro vetor de pressão, que é tão importante quanto os dois anteriores, que é a sociedade, né? Eu acho que cada vez mais crescendo uma diligência em rede, né, uma pressão por adesão de pactos e compromissos voluntários por parte das empresas. Isso faz com que a gente tenha muita coisa na mesa, né? Aqui no Itaú a gente optou em cada vez mais olhar esse tema como um tema horizontal, que eu acho que a gente ficou muito tempo olhando ele como um tema vertical, né? A gente está no Dow Jones desde o início, Easy desde o início, né? A gente participa de índices, ratings, a gente está o tempo todo se baseando em feedbacks bem estruturados para de fato entender quais são os desafios. Mas eu acho que agora cresceu esse universo de vetores de pressão, você tem outras variáveis na mesa. Ter esse olhar mais horizontal das prioridades para definir de fato como que isso dialoga com os desafios que a gente tem, com o grau de maturidade do banco, né, com o que a gente tem de estratégia do negócio, eu acho que ele é fundamental. A gente optou em 2019 em declarar nossa estratégia ESG por meio dos compromissos de impacto positivo, né? Hoje nós temos 10 compromissos de impacto positivo que refletem a estratégia ESG do Itaú, né? E esses 10 compromissos, eles refletem quase que a nossa prioridade e como é que isso dialoga com as áreas de suporte, com as áreas de negócio. Então, para você ter uma ideia, a gente tem hoje, né, alguns compromissos que são mais voltados para o core do banco. Então, nós temos 4 compromissos de impacto positivo, 2 do varejo e 2 do atacado, né? Então, acho que do atacado, principalmente, a gente tem hoje um compromisso de investir 400 bilhões em setores de impacto positivo até 2025, e na parte do varejo fazer a inclusão, né, e estimular o empreendedorismo, desde metas para crescimento de carteira de crédito para mulheres, né, de ferramentas de suporte e inclusão de empreendedores da base. Então, a gente tem as metas delimitadas com KPIs de acompanhamento para a gente prestar contas para a sociedade, né? Nas áreas de suporte, a mesma importância, desde tratamento e ética dos dados dos clientes, né, gestão inclusiva, olhando toda a agenda de diversidade interna, saúde e segurança do colaborador, né, gestão responsável, olhando toda a agenda de ecoeficiência, e em relação com os nossos fornecedores, né, como é que a gente começa a trazer mais práticas, acho que como o André muito bem colocou na agenda de fornecedores, mais do que a gente trazer questionários e critérios e coisa e tal, como é que eles têm da mão ajudam a transição desses fornecedores, que é um esforço que a gente vai ter que fazer com os nossos clientes também, né, como é que a gente colabora, mais do que só botar a perspectiva de risco, é como é que você olha a oportunidade de ser, né, um player do setor que vai ajudar os clientes nessa transição, né, e a gente tem também um compromisso muito claro de reportes. Então, a gente fez toda uma revistação de todos os documentos públicos que a gente tem para deixar de forma muito fluida para todos os stakeholders entenderem qual é a evolução do Itaú nessa agenda ESG, né? Mas eu acho que um ponto muito importante é a estratégia ESG, ela tem que estar refletida na estratégia, ela tem que respeitar, principalmente, eu acho que os desafios territoriais que a gente tem, né? E olhando também para onde vai o negócio, né? Eu acho que algumas consultorias têm soltado vários papers para mostrar um pouco qual é essa priorização que as empresas devem ter. Então, mais do que você ter um plano, um grande plano ESG, na verdade, você tem que ter refletido o ESG nos planos, nas estratégias. Assim como a gente faz quando a gente quer fazer grandes mudanças, né? Que a gente quer fazer um processo de mudança cultural, a gente vai lá na organização e desenha um plano para premiar toda a estratégia. Isso também tem que ser seguido, isso tem que ser feito com ESG, para você ter certeza que você está olhando o todo, mas que você está priorizando aquilo que realmente muda o jogo para a sociedade e para o teu negócio no curto prazo. Interessante, Lu, sua visão. Eu achei que, né, atendi, acho que falando de uma agenda horizontal, realmente horizontal, né? Uma coisa fala com a outra. E não tem agenda mais importante do que a outra,
né? O social não é mais importante que o ambiental, né? Porque exatamente está falando desse desenvolvimento de longo prazo. Mas eu só queria complementar o que você falou, puxando um gancho da sua outra resposta, que era em relação às metas, né? O quanto as prioridades, quão importante é a gente colocar as nossas prioridades que elas sejam refletidas nas metas dos nossos executivos, né? Aqui na Mastercard, por exemplo, a gente tem, hoje os executivos já são remunerados por neutralidade de carbono, inclusão financeira e equidade salarial de gênero. Então, se não tiver equidade, isso afeta equidade mesmo, né? É o mesmo salário para homens e mulheres, independente do nível, eles não vão receber o bônus, ou o bônus é extremamente impactado. Então, a importância da priorização disso estar linkado à sua estratégia, como você bem disse, isso também refletir no dia a dia das pessoas, né? Isso é super importante como acelerador. André, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria, perfeita. Não tem nem muito o que colocar, viu, Ricardo, aqui, mas só do ponto de vista, pensando um pouco, eu sempre vejo que todas as agendas que são muito novas, né, que acabam demandando mudanças extremamente complexas dentro dos ambientes culturais das empresas, principalmente, acabam tendo muitas vezes a desistência, né? Acaba se tendo outros caminhos a seguir, né? Então acho que esse é essa mudança é uma mudança muito, ela é muito forte porque ela mexe com questões conceituais que vêm de anos, né? E esse, para mim, é o impacto principal é esse, mas assim o foco, o principal caminho que eu vejo para as empresas começarem é muitas vezes focarem naquilo que elas já têm no seu próprio DNA, né? Para essa transformação. Precisa começar, porque hoje também uma transformação dessa, a gente precisa ser muito pragmático. Ela envolve recursos, ela envolve investimentos. E muitas empresas não conseguem ter isso de uma forma muito ampla, como a gente vem falando. Quando a gente pega aqui Itaú, Mastercard, Bradesco, são empresas que há anos vêm investindo nisso, não por uma exigência de ESG, mas por uma própria DNA da empresa, que trabalham com muitas pessoas, com muita diversidade, vem trabalhando já na integração de todo o ecossistema, e isso acaba trazendo essas boas práticas para dentro, embute isso dentro da cultura da empresa. Mas para as empresas muito novas ou empresas que não têm essa cultura, fazer essa transformação de uma forma muito rápida demanda um investimento muito grande, demanda um investimento de pessoas, demanda uma série de questões relacionadas que elas acabam não tendo ainda. Então, acho que o primeiro passo é dar o primeiro passo, né? Que seria você escolher aquele que é onde está o DNA e começar por ali. Se é no social, às vezes na própria governança, que está dentro de casa, basta ações ali já na mão. E o ambiental acaba sendo uma questão um pouco mais complexa, porque envolve sim uma cadeia de fornecedores, porque muitas empresas acabam que trabalham com serviço não diretamente estão envolvidas com isso. Apenas, obviamente, na utilização das utilities, né? Utilização de energia que vem de fontes renováveis, coisas desse tipo, mas vai além, né? Acabam trazendo na sua cadeia de fornecimento a necessidade de estar envolvidas. Mas isso tem uma demanda. Acho que o primeiro caminho é começar. O primeiro impacto, talvez, é começar mesmo pela governança, trabalhar os funcionários, trabalhar essa ideia, estabelecer metas, estabelecer uma cultura nova. E aí, a partir daí, você vai permeando toda a organização e vai avançando em cada uma dos 3 pilares aí da agenda, né? Essa é um pouco do que eu vejo para questões que são muito assim rápidas, né, de mudança de mercado, que muitas vezes as empresas acabam não tendo uma capacidade ainda de investir e de recursos. Perfeito. Bom, uma última pergunta. Sara, qual o reflexo? Nós vimos aqui uma série de ideias, uma série de estratégias e iniciativas. Qual o reflexo dessas ações no ambiente competitivo? Boa pergunta, Ricardo, porque no final a gente está aqui também para ser mais competitivo, para abraçar a vontade dos nossos consumidores, dos nossos stakeholders. Tudo isso é para que a gente tenha o crescimento e prospere no longo prazo.
Né? E lembrar que o ESG, a Lu falou isso, mas assim, funciona de forma sistêmica, né? Onde uma iniciativa influencia a outra e se torna mais coletiva. Então, quando a gente fala de ambiente competitivo, essa transformação ela já está acontecendo também entre competidores. Então, acho que tem um ponto número 1. O outro é o quanto isso é bom para o nosso negócio, né? Quanto que isso nos torna mais competitivo e que vai nos trazer mais prosperidade para o longo prazo. E aí eu quero trazer aqui para o começo, né, para a nossa conversa, o ponto de vista do consumidor. Né? Quando a gente fala do social, isso é indiscutível. Tem milhares hoje de números que comprovam como diversidade e inclusão, e principalmente inclusão, impacta nos nossos negócios. E eu vou trazer para vocês uns dados diferentes, né? Porque assim, o quanto hoje a prática ambiental também impacta no consumidor. Então, a Mastercard fez um estudo global, pós-pandemia, já não pós-pandemia, que a pandemia não acabou, né, gente? Mas já com os impactos da pandemia nesses dados. E aqui no Brasil a gente entrevistou mais de 1.000 pessoas para realmente falar sobre desenvolvimento sustentável, que não era importante, que era importante. E o que me chamou muita atenção é o quanto os brasileiros são realmente preocupados e como ele é muito mais preocupado do que a média global. Assim, isso me deixa muito feliz, né, quando a gente fala desse ambiente competitivo em que o brasileiro realmente é extremamente engajado e preocupado. Então, quando a gente perguntou para os brasileiros, né, para o mundo, vocês estão mais conscientes em relação ao seu impacto no meio ambiente? Quando a gente olha os países da América Latina, entre 50% e 60%, mais ou menos, é o score entre os países da América Latina. Os brasileiros, 85% dos brasileiros dizem que sim, estão mais conscientes do impacto deles no meio ambiente. Então, assim, a gente já vê, né, assim, um número bem maior. Quando a gente fala, 75% dos brasileiros também falaram que eles afirmam, eu vou ler aqui para ter certeza que vou passar a informação correta, tá? Afirmaram que reduzir suas emissões de carbono é uma tarefa importante agora, mais agora do que antes da pandemia. Então, mesmo a conscientização do carbono é algo que já está no dia a dia do brasileiro. Né? Mais de 1/4 dos brasileiros estão acompanhando de perto as mudanças climáticas que estão acontecendo globalmente. Então, assim, coisas que a gente achava que era algo, né, mais da indústria, isso está no dia a dia, na boca do nosso consumidor. Outro ponto também é essa demanda que eu quero reforçar, a demanda que o consumidor tem das marcas. Né? Mais da metade dos brasileiros afirmaram que dão mais valor às marcas que se comportam de forma sustentável. Tá? Então, assim, dar mais valor significa pagar mais, estar mais predisposto a usar, a comprar. Enquanto nos demais países, isso fica entre 20% e 30%. Então, assim, é muito interessante ver. E o último número que eu vou passar aqui para vocês, para poder ouvir também o ponto de vista da Lu e do André, é que 84% dos brasileiros declararam mais do que nunca, né, pós-pandemia, é de extrema relevância para as companhias atuarem de forma sustentável. E no mundo, a média é 62%. Tá? Então, assim, 84% dos nossos clientes, né, porque no final nosso foco é o cliente, estão falando que eles esperam isso da gente, não dá para não fazer. Eu acho que a Sara trouxe dados que são realmente importantes para reflexão, né? O vetor de pressão aqui, cliente, quando a gente fala de sociedade, gente, ele está muito aflorado, né? Eu acho que tem uma questão, a pandemia, eu acho que descortinou uma realidade que para muitos era uma coisa ali, né? Vai acontecer. Eu acho que a pandemia trouxe um imediatismo do que já está acontecendo, né? E acho que não só a pandemia, mas acho que todos os momentos extremos que estamos passando por mudanças climáticas, né? Antes era algo que a gente sabia, agora é algo que a gente está sentindo, né? E mais do que isso, a gente percebe que não existe uma coisa do tipo, o que acontece comigo, o que acontece com o outro, né? Eu acho que traz esse momento de uma visão coletiva de impacto, ou seja, todo mundo vai ser impactado. E eu acho que a pandemia, de novo, trouxe isso. Não adianta eu cuidar só do meu, né? Se o outro não cuidar dele, eu vou ser impactado e ser contaminada da mesma forma. Então, trouxe uma questão de impacto, mas também um olhar que solução também tem que ser coletiva, né? Se todo mundo se conscientizar e não mudar, as coisas não vão acontecer, né? E eu acho que, atrelado a esses dados que a Sara trouxe, que são super importantes, tem uma série de análises também feitas por consultorias que mostram que, durante a pandemia, empresas com iniciativas ESG consolidadas foram muito menos impactadas, porque elas foram muito mais
resilientes para reagir, e, por outro lado, tiveram uma volatilidade muito menor ali de impacto financeiro, né? Então, é uma série de argumentos para mostrar. É agora e a transformação já começou, né? Não, sem dúvida. Eu acho que hoje é só a gente pensar que muitas das empresas, quando você olha o próprio ali toda uma estratégia e todas as entregas que foram feitas relacionadas ao ISD, né? Então isso mostra também o que nesse ambiente competitivo isso tomou um corpo muito grande. Isso não é só uma questão das novas gerações, que tem uma demanda talvez um pouco mais acentuada por isso, de querer entender como que é a atuação dessa empresa que ela está consumindo um bem, um serviço, como que ela atua no meio onde ela está inserida, mas principalmente de toda a população, né? Até por uma lógica simples de alinhamento dessas métricas, né? Então, assim, cada empresa, quando se tem essa capacidade de adaptar a tendência das demandas de mercado, faz com que ela tenha um maior potencial de atração de investimento, né? Tem uma redução de risco, está muito alinhado com as questões legais e regulatórias, né? Então, acho que isso conta muito nesse momento em que a gente vive de novos entrantes, de uma série de requisitos regulatórios. Tem naturalmente um potencial de aumento de rentabilidade, né? Porque acaba também exigindo um controle financeiro maior por parte das empresas, né? Da companhia, né? Isso faz com que haja um incremento de valuation dessas empresas, né? Porque acaba combinando todos esses fatores e potencializando o valor da companhia. Então eu vejo que o ESG ele vem para ficar mais como também uma esteira, um rail de onde as empresas elas podem seguir um caminho que seja sustentável e que seja importante e, ao mesmo tempo, ter um ganho financeiro com isso. Isso faz com que, obviamente, esse dinheiro todo, todo investimento que é feito para que esse caminho seja montado, ele acabe retornando para a companhia. Ou seja, é um movimento cíclico, é um movimento super importante e que cada vez mais vai fazer com que tanto investidores como analistas eles acabam ficando de olho nas empresas que estão dentro dessa dinâmica. Bom, um ótimo painel para mim, viu? Eu queria agradecer aqui a Luciana, o André e a Sara pelas contribuições. Muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Prazer. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, André, Luciana, Sara, Ricardo, por esse debate tão rico sobre as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Agora fiquem com os vídeos relacionados ao tema deste segundo dia, disponibilizados aqui na plataforma. Todos os painéis contam com grandes executivos e especialistas. Vale a pena assistir, eu recomendo. Amanhã, a partir das 17 horas, teremos mais um dia com muito conteúdo e temas atuais, começando pelo debate Equidade de Gênero, Desafios Interseccionais para a Inclusão. Não percam! Tenham todos um ótimo final de dia!